Seja muito bem-vinda ao nosso espaço aqui, que nós possamos aí ouvir e também entender, né? Entender e aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que vamos ouvir, ok? Seja muito bem-vinda. E com vocês, então, Edilene. Olá. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, tanto faz, né? Tanto faz escurinho. Nós viemos falar hoje justamente da voz, que é o superpoder de vocês. Não adianta nada vocês terem um mega conteúdo, que eu tenho certeza que vocês têm, mas se não tiver como passar essas informações para as crianças, para os pais, né, para os adolescentes, de nada vai adiantar. Vai ficar muito difícil realmente vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês. Então, meu nome é Edilene Tanuri, sou fonoaudióloga já há mais de 25 anos, sou coach, sou especialista em voz, mãe de 2 adolescentes, esposa, coach, socióloga na Tratasa, uma plataforma também digital que conecta o profissional ao paciente. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês também pensarem que atrás de um professor tem muitas coisas, né? Tem alguém que quase não tem estresse, vocês não têm estresse, vocês não têm problema com alimentação, não têm problema com atividade física, vocês estão tudo certo. Tá? Então é justamente saber que por trás de tudo isso tem um ser humano que está cheio de problemas, cheio de coisas para atrapalhar o nosso superpoder. Então nós vamos falar hoje justamente isso. Vamos descobrir qual é o nosso poder vocal e identificar quem que é criptonita vocal, gente. O treino do super-herói, pra gente, ó, e a missão diária de proteção vocal. Então nós vamos falar sobre tudo isso. O que vocês acham que é o superpoder vocal? O que vocês conseguem com a voz de vocês? Vocês são profs, né? Então vocês têm um poder vocal aí. O que vocês conseguem? É participativo, gente. Quem quiser falar, perguntar, que eu estou à disposição de vocês. Atenção. A atenção é um superpoder, com a voz a gente consegue chamar atenção, a gente consegue demais. Comunicar. Comunicar, orientar, acolher, ensinar, informar, persuadir, enganar, ó, até isso. A gente consegue muita coisa com a nossa voz. Isso que é o nosso superpoder, eu vou colocar aqui o meu em ação hoje. A voz é maravilhosa, ela inspira. Tá? Então ela constrói conexões e ela molda o futuro. E vocês estão moldando o futuro de um monte de criança aí. Tá? Então o que eles vão ser daqui pra frente? Ó, vai ter um pouquinho de vocês aí, um pouquinho da voz de vocês. E outra coisa, a voz de vocês, ela fica realmente na memória. Às vezes lá 10 anos, 15 anos, na memória da criança, de tão forte que é essa memória auditiva, vão acabar lembrando, mas eu já escutei essa voz, de onde que é? Puxa, eu gostei daquela pessoa, não sabe nem o que gostou, mas porque lembra vocês. Tá? Então, os superpoderes vocais, a projeção poderosa. Então aqui eu estou falando sem microfone, mas na sala de aula, se for uma sala muito grande, de repente tem que ter um microfone, ou tem que ter uma acústica legal, uma comunicação persuasiva, é levar essa criançada a entender, a trazer eles para nós, né? Tirando a atenção das crianças, né? Então a expressão emocional, a gente passa amor, a gente passa carinho, a gente passa se a gente está bravo, né? Quieto, vamos lá. A gente consegue através do agudo, a gente consegue através do grave, da modulação, a gente consegue fazer isso. E a resistência vocal também é um superpoder, que é justamente vocês conseguirem dar conta do começo da aula até o final. Não é isso? Vocês dão aula quanto tempo? 4 horas, 8 horas por dia? Vocês já pararam para pensar que atleta, às vezes, treina o ano inteiro para correr, às vezes uma maratona, para lutar uma luta, para andar de bicicleta numa prova, e vocês falam 8 horas por dia, é uma mega resistência que tem que ter, gente, muscular, eu estou falando. Então, o atleta realmente, né, o super-herói tem que treinar como um atleta, porque se ele não tiver força muscular, um preparo realmente físico, uma coordenação, ele não dá conta. Aí começam a vir os problemas vocais. O que vocês acham da voz de vocês? Já pararam para pensar? Perfeita, a voz está ótima, maravilhosa. Tem gente que fala que é grave, tem gente que fala que é rouca, tem gente que fala que é... Percebe isso, às vezes, através de uma gravação, né? A gente não percebe, às vezes, quando a gente está falando, não, tá ótima. A hora que você escuta, fala, gente, que horrível, sou eu. Não é assim, é um susto. Então, o que a gente escuta é o que está aqui, né? Na corrente sanguínea, com a circulação, né? Com a parte óssea também, né? Com a estimulação que, nossa, eu sou ótimo. Tem alguém que fala assim, olá. Ah, sempre tem um que, ó. Dá uma noite para nós, por favor. Com vergonha. Boa noite, boa noite. Aí, ó. Sempre tem, né? Um que nós. Né? Então, nas escolas. Se a gente considerar aí o ponto forte também quanto à resistência, por exemplo, assim, é muito raro ficar rouca. Perfeito. A gente pode contar isso como um ponto forte? Sim, já é um ponto forte. Ah, tá? Então, exato, já tem algum cuidado que te mantém com essa voz
com uma maior resistência. Então, assim, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que, puxa, eu nunca fiquei rouca, dei aula há 30 anos e tá tudo certo. Ok, mas tem outras pessoas que com metade do ano, com 6 meses, já tá um caco, tá? Então vai depender disso. Então tem coisas que sim, tem potencialidades que a gente, tem pessoas que já vem com ela no pacote, na capa delas, ou tem outras que não, que tem que aprender e treinar mesmo, né? E tá tudo certo, não tem problema. E daí, né? Poxa, eu quero correr, eu vou treinar? Eu quero correr. Ah, eu quero fazer uma atividade física, eu vou treinar. Eu quero aprender a tocar um violão, eu vou treinar. Tudo eu tenho que treinar. Eu posso treinar meu órgão vocal também. A minha respiração, a minha projeção, eu posso treinar. Tudo é treinável. Então eu posso atingir esse poder aí através do treinamento, sim, tá? Então quais são os sinais de alerta? Alguém tem rouquidão? Cansaço? Falhas na voz? Às vezes está grave, às vezes está aguda, às vezes quebra, né? Dor. Gabaritaram aí, ó. Bingou. Pensar, pode acontecer realmente de ter várias dessas queixas, e são sinais. Opa, eu estou ficando com um problema, eu estou fraca, eu preciso preparar o meu palestra que eu vim agora. Se eu falar só essa palestra, nossa, eu fiquei rouca, fiquei ruim, ok, mas eu tenho a semana inteira para me recuperar. Não tem, tá? Mas só para ter uma ideia. Fazendo com que a gente tensione toda essa região laríngea, tensione prega vocal. Isso acaba realmente... Joinville é ótimo. Né? Então, rinite aqui pega feio, né? Eu estou tentando manter esse nariz o mais limpo possível, porque quanto mais inchado e quanto mais obstruído eu tiver, menos a minha voz vai funcionar, tá bom? Podem justamente dar coisas para as crianças, para que eles façam, para que eles se exponham, trabalhem em grupo. Ah, tem que chamar atenção? Cria um jeito, bate palma, assovia, cria métodos para vocês não com algum combinado, e eles acham isso o máximo, tá? Se vocês combinam alguma coisa, uma palma diferente, eles já sabem que a hora é, opa, deixa eu ficar quieto. E tá tudo bem, não precisa berrar, é diferente, tá? Então, outras criptonitas. Ah, café demais. Café, gente, eu não tinha o dia inteiro, ele acaba que pode ressecar a prega vocal, ele pode dar refluxo, então pode ser sim uma criptonita. Se tomar de manhã ali, pode. Também tomo. Tá? Então, cigarro, não precisa nem falar, cigarro, droga, entre outras, tá? Alimentos muito condimentados, gente, não é para não comer lanche, tá? Pelo amor de Deus, que às vezes fala, gente, ela falou que eu não posso. Não é isso, mas evitar alimentos condimentados, que são muito pesados, que dão refluxo, porque isso pode queimar, atrapalha a respiração. A boca tá fechada? Quanto mais aqui, eu tô falando com a boca fechada. Olha o tanto que eu abafo a minha voz. Estou falando muito pequenininho, eu abafo demais a minha voz, ok? Eu falo assim que é igual, pensa assim, ó, vocês têm uma caixa, uma festa com os professores. Aí eu chego lá com uma caixa, cheguei com uma JBL ali, legal, tal, e eu coloquei ali, mas eu não avisei ela que eu vou usar, e ela me enfiou embaixo da mesa ali, colocou alguma coisa em cima. Quer dizer, mesmo eu tendo uma caixa muito boa, eu acabei com ela porque enfiou lá embaixo, colocou um cobertor, fechou o armário. Quer dizer, eu acabei com essa caixa JBL que era top, ok? Agora, ao mesmo tempo, se eu tenho, de repente, uma caixa ali Xing Ling, comprei da Shein, um promo, tá? Mas chegou uma caixa Xing Ling, meia boca, mas eu fui lá, puxa, eu vou fazer, vou fazer aqui, avisei ela que eu vou fazer um barulho, eu coloco em cima da mesa, eu coloco com uma projeção legal, quer dizer, a caixa, de repente, nem é aquelas coisas todas, mas ela tem um alcance muito bom e consegue tocar festa, tá? E é isso que eu estou dizendo para vocês, às vezes, nem sempre eu ter um organismo inteiro significa que eu vou dar conta de fazer o que eu preciso fazer, tá? Então, essa coisa de abrir mesmo e projetar é extremamente importante, até para eu não forçar demais, até para eu evitar estar levantando aqui minha laringe. Beleza? Postura adequada, eu já falei. Então, ó, se eu ficar, por exemplo, quem dá aula para criança tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a posição que eles estão são muito pequenininhos às vezes, e às vezes a postura, o jeitinho que eles ficam sentadinhos, eles ficam lá embaixo, né? Então, às vezes a gente fica aqui. Tá? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho meus pulmões, né, que estão aqui atrás, né, das costelas. Então, se eu tenho os meus pulmões ali, à medida que eu tô desse jeito, ó, eu diminui muito a minha capacidade respiratória, entendeu? Então, por isso que é importante, gente, ó, eu tenho meu pulmão aqui, tá cheio, meu tanque de combustível. Se eu fizer isso aqui, eu diminuí a capacidade dele para isso aqui, tá? Outra coisa, laringe, prega vocal. Minha laringe, tá? Ó o tamanho dela. Tô reta, tô ok. Mas à medida que eu baixar para falar com a criança, ou ficar aqui, ó o que eu fiz. Eu já estiquei. Eu já tô falando com a minha voz, certo? Então, ou sentem mesmo no chão, senta na cadeira, puxa. A altura ali fica mais fácil, tá bom? Uso de pausas, pausa para respirar, pausa para falar, tá? Essa região aqui, galera. Ninguém, né? Essa região, eu falo assim, essa região aqui é uma região que a gente coloca muito nossos problemas nessa região. A gente quer carregar o mundo, a gente carrega o mundo aqui
nessa região, né, na cervical. Sabe alguma coisa que dá para fazer com essa região aqui? Tem prof de educação física aqui? Yes. Tem professor de educação física, não? Sim, o que apresentou você, o Jameson. Ah, é. Tá se escondendo, o Jameson. Né? Depois tem que mostrar para isso, porque depois ele pode justamente, ensinar algumas coisas de movimento cervical, que é o quê? Gira ombro, aquele de levantar, pode dar uma passada com elas aqui, tudo que for para levantar essa região, um lado, outro lado, para não tensionar. No nosso dia, como a gente cuida, como a gente protege, os exercícios que a gente faz, isso é o que vai valer a pena. Os hábitos, na verdade são hábitos. Só ter um bom hábito ali tá tudo certo. Eu falo assim, gente, vocês vão ter consulta com o dentista daqui a pouco. Vocês vão escovar o dente só hoje? Não, né? Tá? Então é a mesma coisa. Vocês vão esperar ter um problema vocal? Nossa, agora eu vou cuidar só ali quando eu tô com problema. Tá? Vocês fazem justamente para evitar o problema, assim como eu escovo o dente, porque eu não quero ter cárie. É a mesma coisa. Vocês vão fazer um cuidado a mais para não ter nenhum tipo de problema. Tá? E os cuidados são simples, são básicos. Tendo esses cuidados, poucas pessoas tendem a desenvolver realmente problemas vocais, não, entendeu? É muito simples. Vamos aprender a fazer uma automassagem? Vamos lá? Vamos lá. Ô, James, podia passar para elas aqui, super poder. Vou voar agora. Claro, gente. Combinou com a roupa? Combinou. Vamos lá. Beleza? Vou começar a alongar bem a região de trás aqui, trazendo a cabeça para baixo. Não bota o corpo para baixo assim, o corpo reto, só a cabeça aqui assim. Isso. Estende bem. Boa. Já olha lá em cima lá, Ótimo. Aí, retorna. Vai na lateral. Músculo chamado esternocleidomastoide aqui, Boa. Isso. É isso Sabia aí. desse? Nomezinho fácil desse? Isso. Gente, solta o corpo agora lá embaixo. Baixa um pouco, respira fundo aí. Cuida com a cadeira aí. Sobe devagar. Isso. Cuida com o amiguinho do lado aí, e afasta o braço. Olha o desafio. Olha lá. Isso. Flexiona um pouquinho o quadril lá pra frente. Cuida com a cadeira aí. Isso. Estendo bem as costas ali. Quem consegue voltar? Retorna. O movimento, olhando para trás, devagar. Isso. Boa. Para trás. Bem bom, tá, gente? Na frente agora. Ao contrário. Isso. Os dois braços lá atrás. Cuida aí. Isso. E os braços, bem lá em cima e afasta devagar. Fazendo bastante movimento aí do ombro. Isso. Mais uma vez. O Léo, por fim, todo mundo. Olha só, esses movimentos começam a irrigar aqui, toda essa região de trapézio aqui, começa a vascularizar tudinho, toda a região que está tensa. Ele quer levar minha capa embora. Pessoal, agora complementando agora, vocês viram assim que não é nada difícil, vocês também conseguem estar fazendo junto com as crianças, às vezes em sala de aula, tá? Então é muito bacana, tá? Então, complementando agora, então vocês fizeram a massagem com o Jameson, agora vamos pensar assim, uma automassagem que vocês podem fazer. Vocês sabem como é que segura o gatinho? Pega o gatinho, levanta o gatinho, no corinho atrás. Agora vocês vão pegar o gatinho e levantar o gatinho, só que vocês mesmos, não vai fazer no amiguinho, vai fazer em vocês mesmos, aqui, de ser feliz, aqui, pode subir, pode baixar. Isso. Muito tenso, chega até doer, tá? Outra coisa, isso isso em sala de aula vocês podem fazer. Nossa, hoje eu tô muito tensa. Vocês podem soltar esse músculo. O músculo que ele falou lá, que parece que tá xingando, que é o esternocleidomastoide, ou mastoide, tanto faz, ele começa justamente daqui, e vem pra cá.
Então, a gente começa com a tensão normalmente nessa região. Tá? A gente começa puxando esse músculo. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, é pegar com a mão contrária, aqui, ó. Pegar esse músculo aqui em cima e trazer ele para baixo. Ó, desliza, ó. Desliza, tá vendo? Ó, ele faz aqui, ele tem essa direção. Então, você pega esse músculo e desliza aqui para baixo. E dá para fazer, ó, um lado e outro lado. Se vocês sentirem que em alguma região tem um nozinho, porque às vezes onde a gente colocou um pouco mais de tensão, vocês podem dar uma dedilhada, ó. Tá? Do outro lado, os outros dá para fazer com eles, tá? Dá para fazer com creme, fazer sem creme, tá tudo certo. Eu gosto muito daquela pomadinha de arnica que a vovó usava, dá para usar em casa, eu acho ótimo. Tá? Agora aqui, ó, esse movimento aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui a nossa traqueia, a laringe, a gente pode dar uma deslocadinha aqui, ó. Tá? Só não façam esse com criança, porque criança eles não têm noção de força, né? É. Deus me livre. Esse não ensina para as crianças, ó. Ó, aqui, ó. Tá? Então, isso. Dá uma deslocada, ok? E a gente baixar a laringe, soltar essa musculatura, eu já vou passar para vocês. Se a gente fizer o simples movimento de colocar a língua para fora e contar uns 10 segundos como se fosse um alongamento, também já é um baita do movimento para alongar essa região. Vamos fazer careta, gente? Ó, agora tá proibido filmar, postar, ó. Coloquem mesmo, para sentir aqui, gente, vocês só vão sentir fazendo. E conta, ó, não, todo mundo, ó. Quem não fizer vai fazer de pé para os amiguinhos ver, de castigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O problema não fica grande lá à noite, entendeu? Não quer dizer que vocês não vão ter problema ao longo do dia, a gente tem problema, tá? Ficou tenso com uma criança, a gente tem que falar muita coisa, então a gente tem problema, muitos problemas ao longo do dia. Porque daí você já vai alongando essa região, ok? Ou em sala de aula, ou enquanto vai no banheiro, enquanto, sabe, estão fazendo alguma coisa, indo no carro. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Vamos pensar mais uma vez como atleta. A gente alonga, que a gente já fez ali, a gente alonga, a gente aquece a musculatura e a gente desaquece. Quem faz academia aqui? Um monte de gente faz academia, né? Então, se for ver, a gente sempre tem que alongar antes, minutos, mas vocês dão uma aquecida. E no final, vocês dão uma desaquecida para atividade física. Estranho, como todos os exercícios que eu vou passar para vocês. Mas ele é muito, muito efetivo justamente nessa coisa de levantar a laringe. Então, ele acaba ajudando a gente a baixar a laringe e evitando problemas sérios, tá? Como é que a gente pode fazer? Justamente aqui, ó. Aqui, ó, exatamente, ó. Faz um papão aqui, ó. Enche mesmo para baixo. Exato, exatamente. Mas tem que abaixar o quê? Ó, é para baixar mesmo. Se eu tensionei, eu falei mais alto, eu falei mais forte, eu tô nervosa, eu cansei, eu vou levantar. Assim, opa, eu coloco para baixo ao mesmo tempo. Sentiram alguma coisa? Sente pegar um pouquinho, ó, né, que coloca para baixo. Se vocês tiverem, às vezes, ah, nossa, tá doendo um pouquinho, é justamente porque tá tão tenso que vocês estão sentindo um pouquinho que tá colocando para baixo, tá? Que tá abrindo esse espaço, tá ampliando esse espaço, tá? Então, dá para fazer quantas vezes ao longo do dia? Gente, várias vezes. Como ele não é um exercício forte, pelo contrário, ele é para relaxar, ele é para abrir, é para soltar, façam isso entre as aulas. Nossa, agora eu senti que eu falei muito, eu tô cansada. Já faz durante, justamente para evitar problemas. Galera, vamos levantar um pouquinho para vocês não dormirem. Final do dia a gente tá cansado, deixa eu beber água aqui para dar exemplo. Ó, então agora eu vou pedir para vocês respirarem fundo. Pera só um pouquinho. Respirem fundo para mim. Isso. Se a gente for ver, boa parte de vocês levantaram toda essa região. Tensionaram essa região. Respirem fundo de novo. O que a gente acaba fazendo é justamente levantando aqui. Respiração de emergência. Quando eu respiro fundo desse jeito, não é fundo, é raso, porque eu estou muito superior, tá? Então, é uma respiração de emergência, é uma respiração de quando eu estou cansada, de quando eu estou correndo, de quando eu estou ansiosa. Então, essa respiração fica muito superior. Se eu falar desse jeito o dia inteiro, acabo com a minha voz. Então, o que eu tenho que pensar? Vamos tentar já imaginar e fazer de uma maneira melhor, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Onde é que são os nossos pulmões? Atrás das costelas, né? Concordam? Se alguém não tivesse, vocês avisam. Então, é para estar aqui, tá? Então, vocês vão inspirar, quando a gente puxa o ar, essas costelas têm que ir para fora, tá? Então, junto
Aqui, ó, nossos pulmões se enchem de ar, essas costelas vão para fora. O diafragma se baixa ali, ele contrai, para a gente ter mais espaço. Tentem fazer isso para mim. Podem botar a mão em vocês aí. Ó, gente, barriguinha uma fofa. Que linda. Menina ou menina? Menina, ai, que lindo. Uhum. Vamos lá. Sou mãe de 2, ela é mãe de 3, tá? Ó, ela tem 3 meninas. Aham. Ó, tá? Então, inspirou aqui, ó, bastante. E aí, soltou, tá? Então, qual é o segredo da respiração? A gente inspirar no lugar certo, encher bastante o tanque, mas é não desperdiçar. Imaginem aí que vocês têm um carro, vocês têm a maioria deve ter carro, ou o marido tem, alguém, enfim, alguém da família tem. Mas assim, imaginem que vocês têm um carro, vocês vão lá e enchem o tanque de combustível. Concordam? Ah, fui lá, eu enchi o tanque do meu combustível. Só que ele tem baita de um arrombo no fundo. Adiantou? Não, porque acabou com aquele combustível. Aqui é a mesma coisa. Nossa, eu enchi meu tanque, olha que lindo. Ah, uau. Tá, consigo fazer? Ok. Só que se eu jogar tudo fora, se eu não souber na hora de soltar, usar esse ar, não vai adiantar de nada, tá? Então, o certo é a gente respirar, enchendo do jeitinho certo, que aqui encher meu tanque mesmo, mas na hora de falar eu ter o controle por aqui, e não ter o controle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, aqui, segurar aqui, quanto mais aberto, melhor, e soltando esse ar aos pouquinhos, ok? Vamos tentar fazer? Vamos tentar? Ó, então vamos inspirar, e aí nós vamos contar até, falar até 10, tá? Então soltar, expirar contando até 10, a gente faz juntos, tá bom? Pode ser? Então inspirou todo mundo, aqui, isso, não quero ver nenhum ombro levantando, agora a gente vai soltar contando até 10, só que tenta deixar isso aqui aberto, duro, ó, firme, não pode ser, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não deixa eu ganhar de 7, ah, não deixa, tu deixou eu ganhar, 9, 10. Tudo bem? Então, assim, ó, tem que deixar aberto. E não, o músculo mais firme, ele facilita segurar o tônus, segurar a firmeza e controlar a respiração. Beleza? Spiron, tem o shaker que a gente usa para soltura, Power Breath, tem muito aparelhinho, se vocês forem ver na internet, tem. Só que tem um jeito certo de usar cada um. Tudo bem? Tá? Aqui é só um treino simples, mas na verdade esse que a gente fez é muito mais eficaz, tá? O sapo a gente acabou de fazer. Sons nasais, o que é o som nasal, gente? É justamente a gente tentar passar o som, entender que a nossa voz, ela vibra por tudo. Ela não vibra só aqui, ok? Vamos tentar fazer mais alguma coisa. Ó, vocês podem ficar sentadinhos mesmo, não tem problema. Quero que vocês fiquem aqui com a boca, dentes cerrados, boca fechada, e vão fazer pra mim. Como se fosse um rum. Coloquem a mão na boca e a mão aqui na laringe enquanto fazem isso. E vê como é que tá a vibração de vocês. Isso. Ok, pode parar. Como é que está a vibração de vocês? Está mais boca ou mais laringe? Está mais laringe, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho a configuração disso. Agora a gente vai abrir os dentes, mas boca fechada aqui, ó. Ok? E mesma coisa, não aumentem a intensidade e coloquem também a mão aqui e a mão aqui do mesmo jeito. Isso. E aí, o que vocês perceberam? Já foi mais para cima, tá? Quer dizer, eu tirei a tensão daqui e mandei para cá. Então, quando a gente faz um simples exercício que a gente falava do nasal que está ali, que a gente está tentando fazer a gente consegue ter uma voz mais ampla, uma voz mais firme e que não tensiona essa região. O que eu tenho que pensar também, pessoal? Pensem assim, ó, um tambor. Se eu tenho um tambor grande, um tambor grandão, qual o som que ele faz? Bum, bum, ele é alto, ele é grande, ele é intenso. Se eu fecho muito, ele fica tim, 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 mais estridente, fica menorzinho. Então, quanto menorzinho fica aqui, ó, a tendência é que soe mais agudo e soe menor também, tá? Porque eu fechei espaços. Então, se eu ampliar, se eu colocar em outros lugares, ela ressoa melhor, eu projeto melhor a minha voz, eu uso mais meus espaços, ok? Então, isso é extremamente importante. Então, o que a gente pode fazer é justamente, ó, imagina que estão mastigando um super mega ultra chiclete daqueles desse tamanho, igual criança. Daqueles bolão, sabe? Aqueles bem vagabundos, que são bem duros. E aí tu coloca na boca, imagina aqui, ó. Tá? Não chega a serrar os dentes, só. Pode até imaginar aqui, ó. O sorriso, porque daí eu acabo projetando melhor a minha voz. Isso. Certo? E quando eu trabalho essas estruturas, a nossa voz fica muito mais agradável, fica menos dura. Isso para a criança é importante, tá? Criança, adolescente. Uma voz muito dura, às vezes está falando até de maneira nada agressiva, mas a criança
entende como agressivo, porque a voz está muito dura. Então, a gente colocar uma maciez, usar outras ressonâncias, a característica é que a criança acolha mais aquilo que você fale, do que se você falar de maneira mais dura, firme, mais autoritária. Tá? Então, colocar isso é extremamente importante, essa... E pensem no sorriso, tá? Quando eu estou fazendo isso, pensem na configuração do sorriso, lá dentro da boca, abrindo, ampliando espaços. Também essa característica do sorriso, mesmo que não esteja assim, né? Essa característica do sorriso também faz com que as pessoas acolham melhor a nossa voz. Quem nunca atendeu um telemarketing que falou, meu Deus, está num péssimo dia hoje? Ou então falou, nossa, que alegre, que feliz, olá, bom dia, tudo bem? Você sabe que a pessoa está sorrindo. Às vezes ela nem está sorrindo, mas ela fala como se estivesse sorrindo. Isso para as crianças é importante, essa entonação é legal. Tá? Então, sabe aquela entonação? Sabe aquela entonação de contar uma historinha? É mais ou menos isso. A gente pode usar essa entonação, usar essa característica, essa expressão, essa abertura de espaço para poder fazer com que as crianças entendam melhor e acolham melhor aquilo que a gente está falando, ok? Ó, a técnica da rolha é o seguinte, ou a gente pode fazer com a rolha, ou a gente pode fazer, no caso que nós vamos fazer agora, com o dedo. Tá? Tem gente que usa com a caneta. Só que tem características diferentes e o que a gente tem que olhar? Características diferentes de cada um. Ah, eu vou usar rolha, eu vou ampliar desse jeito, eu preciso. Ou eu vou machucar minha DTM. Então, cada um tem o seu, né, tem seu diferencial. Então, verifique. Se tiver qualquer queixa ou qualquer coisa, não faça. Tá bom? E como é que eu quero ampliar a voz de vocês? Vai depender. Mas eu vou passar esse com o dedo, que é muito fácil. E daí eu não preciso ganhar tanta amplitude assim. Beleza? O que a gente faz? O dedinho aqui, ó. O indicador. Isso, e aí eu vou colocar aqui, ó, na boca, aqui, tá? E aí eu vou fazer como se fosse sorrindo, não vale falar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Tem que falar bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. O que eu posso fazer justamente, ó, se eu for falar com mais crianças, eu vou contar uma história, eu vou ensinar uma matéria que eu vou ter que falar bastante. Quanto mais amplitude eu tiver de movimento, fica mais fácil para as crianças entenderem. Pensa que é um megafone, eu estou abrindo meu megafone para que eles entendam melhor. Tudo bem? Simples demais de fazer. Língua ou de lábio. Língua. Isso. Tem gente que não consegue. Quem não conseguir de língua pode fazer de lábio. Posso usar também ele para aquecimento, eu posso usar ele durante, se eu precisar, e posso usar depois também, se eu não colocar tensão em cima. Tá? O que é colocar tensão em cima? Não, isso é uma coisa. Outra. E tem gente que faz, tá? Vocês estão rindo, mas tem gente que... Tá? Então tem que pensar aqui, ó. É como se eu estivesse literalmente ligando o motor do carro. E podem brincar com isso. Eu falo assim, por exemplo, como brincar com isso? Eu vou fazer um parabéns, tá? Vocês podem brincar com música. Ok. Gente, isso é muito treino. Tá? Vocês podem fazer, ou como se fosse ambulância, ó. Vocês conseguem fazer, ó? Eu vou voltar a minha musculatura para onde ela estava antes. Claro. Eu tenho uma pergunta, não sei se tem a ver, mas claro. Tem dias que eu tô com uma dicção muito ruim. Esses exercícios, eles também auxiliam a, não sei... Sim, auxiliam. Tá? Então tem que verificar o porquê que tem dias que sim, tem dias que não. Quais são as variáveis? Exatamente, quais são as variáveis que fazem com que dias funcionem e outros dias não funcionem. Então, tentar buscar na tua mente, poxa, o que está acontecendo? Às vezes um dia que está mais tenso, um dia que está mais nervoso. Tem pessoas que têm alteração aqui de DTM, bruxismo, apertamento. Colocou de manhã cedo, toma café. Gente, eu passo até vergonha aqui. Sim. Mas tu pode fazer, eu falo assim, ó. Então, eu falo assim, tem as características individuais que tu pode fazer, justamente colocar uma bolsinha quente para ajudar a aliviar. Você pode fazer um exercício de alongamento, que pode simplesmente inflar a bochecha, não daquele mesmo jeito, tá? Aquele do sapo é para baixar a laringe, que é o bem para baixo. O outro que eu diria seria aqui, ó. Só aqui para alongar essa região,
para soltar, porque se eu apertei tanto durante a noite, um exercício simples desse pode ajudar. Eu posso também deslizar, aqui eu não vou colocar, que eu estou com meu dedinho não adequado agora, né? Mas com luva ou com banho tomado, com a mãozinha limpa, a gente pode colocar um dedo por dentro, o outro aqui e puxar para dar uma alongadinha, para dar um pouquinho mais de conforto, né? Tu pode ir puxando aqui, ó, dando só uma soltura, tá? Então sempre a tensão a gente tem que verificar, né? Para não te machucar. Mas se você vai de maneira mais sutil, de maneira mais leve, não tem problema, tá? Então tem características realmente que podem interferir. Nossa, hoje eu estou muito tenso, hoje eu estou muito... Sim. O pigarro, tu diz? O pigarro, assim, ó, tem coisas que podem aumentar o pigarro. Então a gente vai falar um pouquinho das possíveis causas, tá? Possíveis causas podem ser, por exemplo, uma rinite, alguma alergia, ou pode ser simplesmente um alimento também que pode dar. Leite e derivados são carros-chefes, assim, para dar esse problema de pigarro, tá? Então, para todo mundo? Não. Para alguns mais, para alguns menos, para alguns nada. Mas tem algumas pessoas que realmente sofrem muito com o pigarro, com a ingestão de leite, por exemplo, e derivados. Então, verificar o que está causando. A primeira coisa é para tentar diminuir. Fluidificar muito, tomando muita água, tá? Toma muita água mesmo, durante o mesmo dia, não só no final do dia. Outra coisa, esses movimentos, por exemplo, de baixar, isso tudo pode te ajudar muito em que sentido? Porque quando eu tenho muito pigarro, a tendência é que eu levante muito minha laringe. Ela fica muito apertada, isso cansa demais, tá? Isso cansa, dá rouquidão, você fala, nossa, tá ardendo a minha voz, porque eu tô tensionando a mais do que normalmente eu tensionaria quando eu tenho mais pigarro. Então, o problema do pigarro é isso, ele força a gente a trabalhar mais com essa musculatura e acaba dando lesão depois no final. E aquilo que eu falei, é uma semana só que eu tô com gripe? Tá, uma semana só, cuida lá, ok. Mas se for uma vida inteira, então tem que aprender a cuidar mesmo para evitar realmente problemas futuros, né? Problemas futuros. Eu já atendi muito professor, gente, em exame admissional para a prefeitura, agora é nosso carro-chefe, foi em dezembro e janeiro. Às vezes eles vinham com um problema ali e tinham que ser admitidos. Então, olha, a gente ainda conseguiu com muitos deles trabalhar ali aqueles, sei lá, 20 dias, um mês para poder... olha só. Então, quer dizer, que deu erro no exame. A gente conseguiu admiti-la, mas deu uma trabalheira danada também para tentar reabilitar. Eu uso algumas técnicas como laser terapia, eletroestimulação, que são coisas de emergência vocal. Então, quando tem aquela emergência, nossa, não está saindo, estou ruim, então, quer dizer, a gente busca recursos para dar uma resposta mais rápida. Então, isso acontece. Então, assim, cuidar com o pigarro, porque o pigarro atrapalha demais, tá? E tem outra coisa assim, ó, se eu, para aquecer meu motor, eu posso fazer crescente, que a gente fala, para desaquecer ao contrário, a gente volta para um tom mais grave. Hoje acabei, nossa, teve ensaio para a festa junina, quando as professoras acabaram, né, berrando demais com os alunos, porque tinha ensaio, e aí o que acaba fazendo? O gelo, quando a gente coloca ele tem características de diminuir essa vasodilatação. Então ele diminui esse edema, diminui a tensão. Só que o maior problema é que eu posso usá-lo pouquinho, 15 minutos, até meia hora eu posso usar, mas eu tenho que ficar quieto. Então esse é o maior problema. Tem gente que fala, então vou colocar gelo, mas continua falando. Aí não dá. Porque para eu falar precisa aquecer. Quer dizer, não funciona. Quer dizer, eu tenho de novo. Cantor, eu uso rápido. Então eu uso gelo e depois o quente para ajudar a recuperar mais rápido. Tá? Mas aí, só para saberem que tem essa possibilidade, puxa, eu tenho amanhã uma apresentação e agora? E agora, José, o que eu faço? Tem recurso, dá para fazer, tá? E funciona super bem, tá? Bom, missão diária do professor. Acordou, vocês já vão aquecer essa voz. Gente, vocês não precisam ficar parados aquecendo, tá? Às vezes vocês falam, ai, que eu não tenho tempo, não deu tempo. Gente, não é isso. Enquanto vocês estão, às vezes, tomando um banho, enquanto vocês estão, às vezes, se arrumando a cama, vocês já, né, já baixa a laringe, já vão fazendo, então já vai tomando bastante líquido. Se quem tem muita dificuldade com essa região respiratória, já faz uma nebulização. É tudo muito rápido. Ah, não deu tempo, já faz no carro, já chega aquecido, já coloca essa voz, já trabalha essa mente, trabalha essa postura. É assim que a gente faz, tá bom? Ah, desaquecer, não tem, chega, eu vou tomar um banho, desaquece no banho. Já volta ali a voz, porque às vezes a gente está falando, a gente vai aumentando, né? A gente aumenta a intensidade, aumenta. O desaquecer, ele vem também com essa, opa, deixa eu diminuir de novo, deixa eu voltar para onde eu estava, deixa eu sair da sala de aula, né? Deixa a minha voz sair da sala de aula. Então, é isso que a gente faz, tá bom? Então, assim, alternar atividade de fala e atividade de escuta. Aquilo que eu falei, usar a imaginação com as crianças. Então, quer dizer, passe coisas para eles, falem, mas dê a matéria, mas deixem eles falarem, dê trabalho para fazer, para vocês não ficarem falando 8 horas. O que eu vou passar para vocês também
eu já passei para ela. Nós vamos passar todos os exercícios ali de aquecimento e desaquecimento numa plataforma nossa que se chama Tratas. Tá? Então, elas vão configurar, então vão ter todos a mesma senha. Então, esses exercícios que eu passei vão estar ali disponíveis para vocês disponibilizados na plataforma. Vão entrar no login delas e na senha delas. Vai ser uma para todo mundo, porque os exercícios agora vão ser gerais para a gente poder estar trabalhando com vocês, ok? Atividade física, só voltando um pouquinho. O que é legal atividade física? Trabalhar cardio. Gente, faça nem que for uma caminhada, tá? Porque ele trabalha aqui essa característica do controle respiratório, isso é muito legal. O abdômen mais firminho é legal quando você faz uma prancha, porque também ajuda a você segurar também esse diafragma para baixo. Então, por isso que é legal uma atividade física, não é só pela estética, realmente porque ele fica mais fácil, tá? Eu tenho alguns pacientes meus que eu trabalho, eu uso lá, eu tenho uma prancha de surf, eu tenho umas coisas de pula-pula, a gente usa na sessão, porque daí acaba tendo controle. De acordo com a característica laboral de vocês, a gente trabalha ali. Eu falo, cada um é um indivíduo único. A sala de aula, é criança, adulto, isso tudo pode mudar. Alguma orientação que é o que dá o start realmente para ter uma boa resposta. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Cuidar hoje, e gente, isso é todo dia. Não é, eu vou cuidar daqui a um ano. Não é isso. Coloque como hábito. Tudo que colocar como hábito, tudo que colocar como rotina, ninguém vai tirar de vocês. Ninguém vai tirar. No começo é chato? Sim. Tudo no começo é chato. Tudo. Mas depois que a gente coloca na nossa mente todas as respostas, todas as facilidades que a gente acaba tendo, meu Deus, é outra vida. Tá? Fica muito mais fácil. Transforme vidas com palavras poderosas. A voz de vocês é a marca na vida dos alunos. E os super-heróis de educação merecem, sim, super-vozes. Eu vou passar para vocês um outro exercício bem simples também. Eu trouxe algumas para fazer com bala. Ó. Pode abrir. Pode. Mais alguém? Não. Ela. Acho que eu tenho mais uma. Uhum. Pode abrir. Ó, o que a gente vai fazer? Esse é um exercício bem simples que a gente pode fazer com uma bala, essa balinha de xilitol. O xilitol é legal, que é astringente, por isso que a galera fala da maçã. Não é que a maçã cura a voz, não cura a voz de jeito nenhum, mas ela é astringente, é como se estivesse limpando, então tudo que ajuda a limpar, assim como uma cenoura, um alimento mais firminho que a gente mastiga também ajuda. A balinha de xilitol é legal, é boa essa bala, né? Perderam, ó, quem não veio, perderam a chance, ó. É xing-ling. Ó, o que a gente vai fazer? Xing-ling. Ó, o que a gente vai fazer? Colocar na boca e a gente vai passar essa balinha de um lado para o outro com a boca fechada. A gente pode fazer com uma castanha, com um pedaço de maçã. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. Quanto mais nos dentes de trás, nos molares, melhor. Não, a gente é que bate no dente e faz barulho, mas não é para morder. Ó. Aqui, ó, boca fechada. A gente passa nos últimos molares, ó. Tá estralando porque tá batendo no dente, né? Ela é durinha. Mas não tá doendo. Mas eu não tô mastigando. Você vai brigar comigo, tá? Porque daí pode quebrar o aparelho. Simples, tá? Então pode ser com uma bala dessa, ou pode ser, eu tenho uma bala aqui da cantina, vai essa mesmo, tudo certo. Ou pode ser uma castanha, uma maçã. Cuidado com coisas que são de farmácia, coisas assim que anestesiam, tá? Isso não é legal. Tudo bem? Simples? Ó, muito obrigada por vocês virem. Eu vou explicar o benefício de um exercício desse simples, tá? A gente alongando essa musculatura, tá alongando essa musculatura, então tá massageando e tá fluidificando todo o muco, toda a secreção que a gente acaba tendo, tá? Então, exercício simples que dá para colocar ao longo do dia, que dá para colocar no lanche, ok? Deixa eu passar aqui para o próximo. Quem quiser saber, ó, dá para comprar pela internet, tá? É difícil achar em lojas isso daqui. Então, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida a mais? Tranquilo? Então, tá bom. Então, eu vou passar para vocês aquecimento, desde a colocarem na rotina de vocês. Então, não esperem nenhum milagre se vocês não fizerem a parte de vocês, tá? Começa realmente com essa rotina. Eu agradeço a presença de vocês. Esses são os meus contatos. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem perguntar, estou aí para responder para vocês. Obrigada. Participa e da escola, acredito que tenha sido muito proveitoso para todos nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.